Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula na nossa semana dos tópicos essenciais para a alvenaria estrutural. A gente vai agora, pessoal, falar, sobre como reduzir, o deslocamento em vigas. Então, primeiramente, como assim deslocamentos? Deslocamentos, pessoal, a gente se refere quando a gente fala daquele elemento de flechas. Então, quando a gente está, por exemplo, no software Iberic, então a gente nota que quando a gente faz toda a modelagem, todo o lançamento dos elementos, não levamos em consideração ainda nenhuma dimensão ideal para dimensionamento, somente a modelagem. E fazendo no nosso primeiro processamento, a gente nota, por exemplo, que muitos elementos eles ficam com deslocamento, ou seja, um valor acima do seu limite. Na nossa última aula, por exemplo, o que, é que a gente falou? A gente falou aqui, pessoal, quais são os limites de deslocamento segundo a norma. E a gente viu, pessoal, que na tabela 13.3 lá da NBR 6118/2014, a gente tem alguns efeitos da análise de deslocamentos. E esses efeitos, pessoal, são aqueles limites, ou seja, L sobre 350, L por 250, Então, temos várias condições. Então, como é que a gente pode reduzir esses deslocamentos em vigas? Então, o primeiro fator, pessoal, a gente tem várias maneiras de se diminuir o deslocamento de uma estrutura. Mas o primeiro fator que eu vou falar aqui vai ser sobre a fluência. Então, alguns dos fatores, pessoal, de análise do deslocamento de vigas, seria a fluência. E através, pessoal, desse parâmetro, podemos determinar a flecha diferida nos elementos que compõem a estrutura. Ou seja, a flecha que ocorre no elemento devido à fluência. Vocês vão poder encontrar mais detalhes sobre a questão da fluência lá na norma ABNT NBR 2014, NBR 6118/2014, lá no seu item 8.2.11 no anexo A. Então vamos lá, vamos localizar isso lá na norma. Olha só, aqui está o anexo A, efeito do tempo no concreto estrutural. Temos aqui várias questões relativas à fluência. Então, a fluência do concreto, tem vários cálculos para determinar a fluência. Temos as hipóteses de cálculo. Bora ver aqui, valor de fluência. Então, aqui são mais a questão de cálculos, para que vocês possam aí calcular esse efeito. Se a gente chegar lá no item aqui, 8.2.11, que é a fluência e retração, ele vai descrever melhor para vocês e vão dar mais ou menos aqui a umidade do ambiente, a espessura fictícia e também o T0 aqui, tempo em dias, Então, pessoal, a fluência tem vários efeitos, que a gente leva em consideração. Por exemplo, a umidade do ar, na região da qual a edificação vai ser construída. A gente está vendo aqui a questão da umidade do ambiente. A vida útil, prevista da edificação. E o tempo, pessoal, que o carregamento aí vai atuar sobre os seus elementos. Esses três requisitos que eu estou falando, pessoal, são os requisitos que vocês vão encontrar lá nas configurações do Iberic. Certo? Em outros programas, como o CPCAD, o TQS, também vai levar em conta esses efeitos, mas vai ser outras opções. Ok, pessoal? Mas, claro, para a mesma análise, mesma tipologia de análise. Voltando aqui, pessoal, para o nosso assunto. A gente também tem, pessoal, um segundo ponto a se analisar, que seria a rigidez da ligação viga-pilar. Então, pessoal, resumindo, quanto mais for flexível a ligação entre uma viga e o seu pilar de apoio, maior será a rotação que a sua extremidade sofrerá. Então, vejam esse caso aqui, pessoal. Temos dois apoios, Temos a viga com carregamento e temos dois apoios aqui, São engastados, agora parece que tem uma rótula e a gente vê aqui um deslocamento muito grande. Então, isso aí, nesse caso aqui, pessoal, a gente vê, que não tem um engastamento aí perfeito, Não tem um engastamento perfeito, Então, quando a gente muda aqui, pessoal, para esse segundo caso, a gente vê, que a gente, nesse caso aí, pessoal, a gente vai ter um engastamento perfeito, que vai, basicamente dar uma deformação, bem
assim, não se torna quase um apoio aqui indeformável, né? Nesse caso aqui, né, a gente vai ver, notar como se essa apoiada a viga. Aqui vai estar engastado, ou seja, amarrado a sua viga, né? E vai estar travado a sua viga. Então, esse travamento, pessoal, dependerá também da rigidez do pilar de apoio. Assim, né? Vigas apoiadas em pilares rígidos, pessoal, se beneficiarão mais deste engastamento. Então, como assim? É a rigidez do pilar, né, pessoal? Se a gente tem uma viga, né, com a dimensão muito grande, mas a gente tem um pilar com a dimensão muito pequena, com a armadura também, pessoal, que não venha, né, a facilitar, né, essa transmissão aí do carregamento, do elemento, como também, pessoal, a sua esbeltez, né, a sua altura. Então, tudo isso deve ser analisado para realmente se definir a rigidez do seu pilar. Se a gente tem um pilar bem rígido, bem, né, assim, estruturado, provavelmente a gente não vai ter problemas, né, no apoio, né, no engastamento desse elemento com a viga, né? Então a gente vai ter aí flechas bem menores. Aí a gente vai notar isso quando a gente estiver lá trabalhando no EBERIC, por exemplo. Quando a gente fazer todo o seu lançamento, vocês verem que tem uma viga que está dando um problema, deslocamento muito alto. Tente aumentar, se for o caso de uma viga apoiada no pilar, tente aumentar somente a dimensão do pilar, se possível. Vocês vão ver que o deslocamento daquela viga vai diminuir consideravelmente. Certo? Isso é uma opção. Outra opção, e muito importante, o vão da viga. Né? O valor da flecha de uma viga é diretamente proporcional, né, ao vão da mesma. Então a gente tem aqui, pessoal, a fórmula para vocês determinar, né, o valor da flecha. A gente tem aqui, o valor da flecha é diretamente proporcional ao vão da mesma. Né? A gente tem esse caso aqui, pessoal. Onde, né, a gente pode ver que a gente tem uma viga de 6 metros. Essa viga vai ter um carregamento distribuído. E a gente vê que o deslocamento dela está bem grande. Né? Ou seja, não tem apoios entre eles, né? Considerando aqui uma viga de concreto armado. Ah, mas se fosse uma viga de concreto pré-tendido, não teria problema. Sim, mas aí, pessoal, é uma situação bem diferente. Eu estou falando aqui de vigas de concreto armado, certo? Não concreto pré-moldado, não concreto pré-tendido, ou metálico, ou madeira. É concreto armado, certo? Quando a gente vê que a gente venha, pessoal, coloca um apoio. No caso, imagine aí uma laje de uma garagem, por exemplo. Né? A laje da garagem vocês têm 6 metros de vão. Né? Mas a gente tem a opção de poder dividir aquela laje, né? Aquela viga, né? Que passa aí, né? Para dividir a questão da laje. E a gente coloca uma viga ali para cruzar. Então, essa viga quando a gente cruza, mas tem um apoio de pilar e tudo mais, ele vai tender a facilitar muito a redução do seu deslocamento. Basicamente, anula o deslocamento, né? Então, imagina isso aqui como sendo um apoio, né? Um apoio no pilar, por exemplo, com o pilar aqui, ó, para poder reduzir aquele vão, certo? Funcionando aqui no caso de uma parede, por exemplo, né? Seção transversal da viga, né? É um dos casos também que a gente tem que levar em consideração. Eu acho que é o último caso, né, pessoal, para se pensar em mexer aí na seção transversal da viga. Porque quando a gente mexe na seção transversal da viga, a gente mexe em quantitativo de concreto, a gente mexe em questão das armaduras, né? E a gente pode aí até mesmo prejudicar o projeto arquitetonicamente. Se essa viga não ficar, vamos dizer assim, embutida em algum forro, por exemplo. Ou ela vem aí influenciar, né, na altura do pé direito ou pé esquerdo da sua edificação. Né? Então imagina uma viga que vai passar no meio da laje de uma sala. E essa sala tem que ter 2,80. Vocês colocam aí uma viga, sei lá, com a dimensão que vem reduzir esse pé esquerdo para 2,60, descontando um forro, fica 2,55, fica um pé direito muito baixo. Então isso tem que ser estudado realmente, pessoal, né, de maneira adequada por você, né, engenheiro, projetista e calculista, né? Então o arquiteto ele não vai querer saber se você vai mudar, como você vai fazer, ele quer saber que o meu projeto ele não vou mudar, né? Direito dele, certo? Então, pessoal, o deslocamento, nesse caso, né, ele é obtido, né, e é inversamente proporcional, né, à sua rigidez, né? Então, que, por sua vez, pessoal, depende da seção transversal da viga. E a gente observando, pessoal, a fórmula da inércia, né, que é I igual a 1 sobre 12 do BH ao cubo, né, é mais eficiente a gente aumentar o quê? A base ou a altura?
É aumentar a altura da viga, né? Por ser aí um parâmetro cúbico em relação à inércia do elemento. Né? Então, se a gente aumentar aqui a altura, né? Claro que vai ter influência aqui, ó, né? Quase que 3 vezes aí, né? Sobre a inércia, né? Então, é um parâmetro a se considerar. Nem tanto a base, porque a base muitas vezes influencia a questão da parede, mas se a gente aumentar a altura, já ajuda em muito, certo? Uma outra coisa que a gente deve perceber, vamos analisar aqui, ó, é esses três casos, né? Essa imagem não é uma imagem minha, certo? É uma imagem aí do artigo da UTI, que eu achei muito interessante a comparação que eles fizeram, pessoal. Por quê? Notem, são 3 gigas, né, na mesma condição de apoio, onde a gente pode ver o seguinte: a primeira viga é uma viga de 20 por 40, né? A segunda viga é uma viga de 20 por 60. Uma terceira viga, uma viga de 40 por 40. E perceba, pessoal, que o aumento aí de 20 centímetros, né, na altura da viga apresentou melhorias bem maiores do que a gente aumentar 20 centímetros na base da nossa viga. Olha só, eu aumentei 20 centímetros na minha altura. E o efeito de redução da flecha foi muito melhor que você tiver aumentado 20 centímetros na sua base. É incrível, pessoal, mas é isso aí. Ah, mas William, não posso aumentar a altura do meu elemento, porque se aumentar a altura influencia para o pé direito, vai ficar uma coisa muito complicada. O que é que você deve fazer? Tem que realmente fazer um novo rearranjo estrutural. Ou talvez considerar um aumento das suas armaduras. Entendeu? Por isso que é importante o cálculo manual. Além de você saber mexer em um programa. Certo, pessoal? Outra coisa, né? Isso aqui é um extra, mas assim, é pouco usado, né? Em algumas situações, mas também podemos pensar em utilizar vigas, né, com mesa colaborante, ou seja, seção tipo T. Né, pessoal? Então, quando não for realizada, pessoal, a análise conjunta das lajes e vigas, né, no modelo de estrutura, podemos considerar, né, conforme a norma 618/2014, né, a adoção de uma largura colaborante das lajes associadas à viga, né, compondo aí, pessoal, uma seção composta, né, uma seção L ou uma seção, né, invertida, ou, né, uma seção L invertida e uma seção T, certo? Então, a gente tem esse caso aqui, ó. Temos, né, vejam bem, uma viga de 15 por 40, uma viga normal, beleza. Aí a gente veio, né, viu que teve deslocamento grande, mas pensamos, vamos alterar para uma viga T. Então, ele alterou aqui, ó. Notem que essa dimensão da viga T, pessoal, olha só. Essa dimensão da viga T aqui, ela vai ser relativa, né? 74 daqui, ó. E esse 10 centímetros é a altura da nossa laje. Então, esses 10 centímetros, pessoal, vai estar relativo, né? A altura da sua laje, vai estar embutida na sua laje. Ela não vai ficar aparente. Basicamente, você vai nem notar que ela vai estar lá, certo? Então, é um artifício muito bem, né, utilizado, né, para casos, né, onde a gente tem aí vãos muito grandes, né, ou situações que, né, venham facilitar melhor o nosso dimensionamento. Claro que o detalhamento, né, é bem diferente, certo? E por fim, seria, né, um outro caso que eu não vou falar aqui no slide, né, mas assim, vou citar para vocês, que é adotar aí, pessoal, situações de contraflechas, né? Com contraflecha seria para, por exemplo, vocês têm aí, né, uma flecha, pessoal, vamos dizer aí vamos ver aqui, de 3 centímetros, certo? De 3 centímetros, beleza. Quando tem uma viga de 3 centímetros, pessoal, aí você aplicou aí uma contraflecha de 1,2 centímetros no meio do vão, né, daquela viga. Então, né, após você aplicar aquela contraflecha, né, nesse no caso de um programa, você vai ver que o deslocamento final, né, menor para esse elemento. Né? Claro, vai ter uma redução um pouco menor, certo? Bem perceptível, entre aspas, mas é claro que isso aí, pessoal, quando você aplicar uma contraflecha, é algo que não é só o programa que vai aplicar, vocês também têm que controlar na sua execução. Beleza, pessoal?